Chuveiros de prata, diamantes, aranhas, carne crua. Sim, às vezes as coisas extraordinárias caem do céu. Aqui estão as chuvas inexplicáveis capturados na câmera. Um dia, em fevereiro de 2015, nos Estados Unidos, residentes dos estados de Washington, Oregon e Idaho testemunharam um fenômeno climático estranho e perturbador, que os próprios meteorologistas acharam difícil de explicar. Chuvas inusitadas haviam caído sobre uma dúzia de cidades no norte dos Estados Unidos. Estas chuvas tinham a peculiaridade de serem cinzentas, de cor quase leitosa, e cobriam o chão com uma enorme camada de cinzas. A origem desconhecida dessas tempestades aparentemente tóxicas havia deixado os habitantes preocupados, e as várias hipóteses que se haviam formado sobre elas não eram tranquilizadoras. Qual foi a causa desta chuva extraordinária? Foi a recente erupção de um vulcão na Rússia? Ou foram os efeitos dos incêndios no Oregon e Idaho alguns meses antes? Como você pode ver, as conjecturas que circulavam não estavam sem fantasia. É claro que nenhum deles se revelou verdadeiro. Ao contrário da hipótese de um grupo de meteorologistas de Washington, que explicou que a chuva provavelmente veio de uma violenta tempestade de areia, que atingiu o noroeste de Nevada alguns dias antes. Em 1940, em uma aldeia da atual Novgorod, Rússia, os habitantes testemunharam que aquele provérbio de que o dinheiro não cai do céu não é verdade. Em 17 de junho de 1940, houve uma chuva de moedas na aldeia de Medchera, e este fenômeno muito raro tem uma explicação igualmente original, como vocês vão ver. Acontece que essas moedas vieram de um tesouro contido num vaso de prata, enterrado a um campo a alguns quilômetros de distância, e que um tornado veio para arrancá-lo do chão para espalhar seu conteúdo nesta pequena aldeia. Certamente, os habitantes não se apressaram para esta pequena riqueza inesperada, pela boa razão de que estas moedas datavam do século 17 e, portanto, não estavam mais em uso. Porém, a antiguidade dessa cunhagem não impediu que os alunos do vilarejo os reunissem, um a um, com alegria. Eles agora estão em uma exposição no museu local. Você está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para que você não perca nada de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Vamos nos afastar agora da aldeia russa e mesmo da Terra, e dar uma olhada nos dois maiores e mais maciços planetas do Sistema Solar, Júpiter e Saturno. O que você está prestes a ouvir parecerá, sem dúvida, impensável, mas é uma hipótese científica muito relevante apresentada pelos astrofísicos americanos. De acordo com seus cálculos, haveria chuvas de diamantes em Júpiter e Saturno. De fato, graças à abundância de metano e à frequência das tempestades, esses dois planetas ofereciam todas as condições necessárias para a formação de diamantes. As tempestades de Júpiter, por exemplo, são tão poderosas que quebram moléculas de metano em simples partículas de carbono, que, caindo na atmosfera, encontram zonas densas e são submetidas a enormes pressões que as transformam em grafite. Isso, por sua vez, torna-se diamante à medida que cai, graças às temperaturas e às pressões ainda mais altas. Entretanto, essa teoria fascinante também encontra objeções de outras comunidades científicas. Segundo eles, os dois planetas não conteriam metano suficiente, e além disso, a cristalização do carbono em diamantes levaria milhares e milhares de anos. Entretanto, teorias a favor da abundância de diamantes afirmam que há mais de 1000 toneladas delas em Júpiter. Quando coisas estranhas chovem, há quase sempre um tornado na história. No caso que você está prestes a ouvir, não está provado, mas é altamente provável. Em 2016, durante um inverno frio no sul da Noruega, não foram diamantes que caíram do céu, mas grandes minhocas vivas encontradas na superfície do solo nevado pelo professor Karstein Neerstad. Alguns dos vermes foram até enterrados até 1 metro de profundidade, o que descarta a ideia de que eles haviam cavado seu caminho através da neve. Esta chuva de minhocas é tão rara que Karstein se apressou em procurar relatórios antigos sobre o mesmo fenômeno no passado. E ele pôde descobrir que um evento semelhante ocorreu em 1920 na Suécia e depois em 2011 na Escócia. Julie Knight é enfermeira, e ela se lembrará para o resto de sua vida desse dia horrível em um dia de primavera em 2010. Ela viveu uma verdadeira cena de horror naquele dia quando percebeu que seu pequeno jardim circular foi invadido por uma centena de estorninhos mortos. Ainda mais horrível foi o fato de que alguns deles estavam morrendo, e todos tinham bicos sangrentos e garras dobradas. Outros ficaram presos aos galhos das árvores. Testemunhas relataram tê-los visto cair diretamente no jardim, sem colidir um com o outro ou qualquer obstáculo. Nenhuma ameaça os perseguia, e o tempo não estava ruim.
Em resumo, este mistério macabro é simplesmente inexplicável, pois todas as hipóteses foram rejeitadas. No início, pensava-se que esses estorninhos haviam sido envenenados por ingestões de frutas contendo pesticidas, mas testes posteriores não revelaram evidências de envenenamento. Também não foram eletrocutados por fios elétricos, pois não havia nenhum nas proximidades. O que você pensa sobre isso? Na sua opinião, o que causou a queda simultânea em massa desta colônia de estorninhos? De todas as histórias de coisas que caem do céu, esta é certamente uma das mais cômicas e extraordinárias. Você não pode imaginar, mas este fenômeno único, que ocorreu em 1876 no Kentucky, não é menos verdadeiro. Em uma manhã clara de março, uma chuva de carne crua caiu no condado de Bath. Eram, segundo os testemunhos, pedaços de carne de 7 centímetros de comprimento, que começaram a chover durante vários minutos sem parar. Ao final desta improvável chuva, esses pedaços de carne estavam por toda parte, em uma área de meio hectare. Naturalmente, nos perguntamos, de que animal veio esta carne? Bom, de acordo com alguns, era a carne de vaca. De acordo com outros, era carne de urso. Aqueles que o provavam pensaram ter resolvido o debate. Era carne de cordeiro, ou talvez carne de veado. A afirmação mais cética de que essas porções de carne não são nem carne vermelha, nem carne branca, nem peixe. Nós não sabemos o que eles pensam. Em resumo, ninguém concorda, mas pode haver uma explicação que faça sentido e, se for verdade, as pessoas imprudentes que provaram esta carne devem se arrepender amargamente. De fato, segundo a teoria mais confiável, esses pedaços de carne eram regurgitados por abutres que haviam devorado carcaças de cavalos. Na verdade, não é raro ver abutres jogando no ar o excesso de alimentos absorvidos. Só que, nesse caso, como se explica uma quantidade tão grande de carne regurgitada? A essa pergunta, o cientista Robert Peter tem uma resposta muito simples: náusea comunicativa, que aparentemente leva todo abutre a imitar o comportamento de seu vizinho. Em 1997, ocorreu um fenômeno difícil de ser percebido em um pequeno barco de pesca perto das Ilhas Malvinas. A tripulação não era grande e o dia parecia frutífero e bastante comum. Mas um incidente inacreditável logo levou a um drama terrível, causando até mesmo o prognóstico de risco de vida de um pescador coreano a bordo. O mar estava lindo e calmo, embora muito frio, e o tempo não estava tempestuoso. As ondas eram suaves e nenhuma criatura marinha faminta ameaçava os pescadores. O perigo veio mais do céu, pois uma lula congelada literalmente caiu sobre a cabeça do pescador coreano, imediatamente atordoado pelo golpe. O pescador permaneceu inconsciente por vários dias e sofreu danos cerebrais significativos. Essa queda misteriosa não tem mesmo o começo de uma explicação. De fato, não temos ideia de como um evento tão espantoso poderia ter acontecido. O que é certo é que o barco não estava carregando nenhuma lula congelada e que esse drama extraordinário não é uma farsa que deu errado. No céu de uma região brasileira, Eric Reis, um desenvolvedor de sites, filmou, ao anoitecer, um fascinante e repulsível espetáculo aéreo ao mesmo tempo. Naturalmente, ele não teria querido estar no lugar desse espectador que, no início do dia, estava simplesmente fotografando o noivado. No caminho de volta do trabalho, ele foi interrompido por uma visão que poucos de nós conseguíamos suportar sem fugir. Milhares de aranhas aparentemente suspensas no ar, gesticulando em uma espécie de coreografia assustadora. Estas imagens percorreram o mundo e foram vistas milhões de vezes, e o mínimo que podemos dizer é que elas não suscitaram a bondade e a ternura que os vídeos de gatinho geralmente trazem. Aparentemente, essas aranhas fazem parte de uma espécie muito sociável, e não é surpresa vê-las agrupadas. Além de tudo, os especialistas dizem que não é raro que as aranhas se ajudem mutuamente a tecer teias gigantescas para capturar o maior número possível de presas. Mas o vento agita essas teias quase invisíveis, e as aranhas agarradas aos fios ficam agitadas ao mesmo tempo. Quando os ventos são muito fortes, eles arrancam toda essa arquitetura e lançam os aracnídeos, dando a impressão de uma chuva de aranhas. Espero que eu nunca tenha que ver isso de perto. Um incidente muito estranho ocorreu em uma vila no distrito de Guntur, na Índia. Várias centenas de pequenos peixes caíram do céu logo após o amanhecer de um domingo. O rugido foi tal que acordou os aldeões, espantados de ver este número prodigioso de criaturas aquáticas espalhadas pelos campos, algumas das quais ainda estavam vivas.
Naturalmente, os aldeões correram em massa para recolher estes peixes do céu, alguns dos quais tinham até 12 centímetros de comprimento. Há apenas alguns meses, os habitantes da província chinesa de Qinghai tiveram a sorte de ver um fenômeno sublime e extremamente raro acima de suas cabeças às 7 horas da manhã. Uma bola flamejante se estendendo sobre o céu a toda velocidade. Segundo o cientista Yu Jun, era provavelmente uma bólide, ou seja, um corpo celeste vindo do espaço e produzindo uma luz intensa em contato com a atmosfera da Terra. Na verdade, um centro sismológico local confirmou que o objeto bateu não muito longe da fronteira chinesa, pouco depois das 7 horas da manhã. Em fevereiro de 2015, na cidade do Kuwait, alguns habitantes particularmente sortudos, que por acaso estavam no lugar certo e na hora certa, viram notas verdadeiras chover sobre eles. Foi um empanturrão de dinheiro, um dilúvio de dirhams Emirati no coração da capital do país. Para lhe dar uma ideia, seria o equivalente a 800 mil euros, ou mais de 3 milhões de Emirati dirhams, principalmente em denominações de 500 que caíram do céu naquele dia. Testemunhas dizem que a chuva de dinheiro durou vários minutos e que a excitação foi tão grande que os motoristas saíram de seus carros, bloqueando o trânsito para recolher todo o tesouro espalhado. Não sabemos se esse escoamento é um simples acidente ou se é um magnata das partidas que estava se divertindo observando, do alto da torre vizinha, a confusão gananciosa do povo comum. Enquanto passeava com os cães de sua filha, Chris Treadwell, um aposentado de 75 anos, foi, para sua grande surpresa, o ponto de entrega de uma cobra que quase pousou em sua cabeça. Essa cambalhota de relâmpago é suficiente para congelar um homem no lugar. Chris Treadwell nem sequer teve o reflexo de se afastar. No máximo, ele teve o reflexo de parar morto em seu rastro. Como ele dirá mais tarde, ele tem problemas suficientes para evitar o coronavírus sem se preocupar com as cobras que caem do céu. Mas como essa cobra poderia cair a seus pés? Enquanto passeava com os cães, o avô de 5 anos notou, a poucos metros de distância, um corvo empoleirado numa árvore, segurando o que parecia ser uma corda em seu bico. Mas uma corda que se agita, torce e se vira sozinha não é um tecido inofensivo. Chris logo percebeu que era uma cobra depois que o corvo levantou o voo. O corvo, envergonhado e sobrecarregado pela luta de sua presa, acabou soltando-a no ar, logo acima da cabeça do pensionista, que não queria mais nada além de passear seus filhotes sem que um réptil pousasse sobre ele. Qual desses fenômenos o impressionou mais? Qual deles você gostaria de ter visto de perto? Nos dê a sua opinião nos comentários.